meus amores, bons dias! Olha a pró de vocês aqui de novo, juntinho, para mais uma aula. Hoje, aula de História. Eu estou aqui totalmente senhorinha de ser, porque eu gostaria de convidá-los para uma viagem pelo tempo. A gente vai começar lá na época do descobrimento do Brasil, iremos até o período republicano. Vocês vêm comigo? Vamos lá. Agora, aula para valer. Olha, como eu falei para vocês, montei aqui uma linha do tempo. Montei bem colorida, daquela forma que a gente vem falando, que é um jeito mais prático e mais fácil de aprender e de aprender para não esquecer. O colorido vai atrair a visão, automaticamente esse sentido vai movimentar partes do seu cérebro que vão ficar ativados para o aprendizado. E aprendizado é com a gente. Vamos lá? Começamos aqui pelo descobrimento do Brasil, que foi, segundo os historiadores, nesta data maravilhosa de 22 de abril de 1500. Mas há controvérsias. E eu, por exemplo, sou uma das pessoas que menos acredita nisso. Sabe por quê? E antes? Olha, gente, antes o Brasil já era aquela terra Brasília maravilhosa, povoada de indígenas, que era o povo dono do território realmente. Esta data histórica aqui é a data em que os portugueses chegaram ao nosso território para tomá-lo como colônia, para a colonização. A partir desta data, inicia-se a história do Brasil. Porém, nós sabemos que antes dessa data, o Brasil tinha história, sim, senhor. Lá em sala de aula, a gente já estudou sobre isso. Vimos, inclusive, que algumas tribos indígenas tinham uma organização política muito interessante. Tinha uma organização política, inclusive, democrática, muito interessante, onde elas já tinham um poder hierárquico muito bem construído, funções muito bem definidas, inclusive das questões de família, de guerra, de Estado, de medicina. Então, existia essa história antes disso? Sim. No livro de vocês tem mais sobre esse assunto. Vocês vão se aprofundar um pouquinho mais, porque vai virar exercício sobre isso no decorrer das aulas. Mas vamos continuar de onde eu convidei vocês. Pois bem, em 1500, chegam ao Brasil os portugueses. Imaginem o estranhamento desse povo civilizado europeu chegando ao nosso continente. Maravilhoso, né? Eles vendo aquele pessoal seminu, de pele queimada de sol, com aquele rosto achatado, aqueles cabelos escorridos e negros que brilhavam. Imagine só. E do mesmo jeito, o pessoal que estava cá na praia, vendo aquele povo chegando. Aquelas suntuosas embarcações. Extraordinário, né? Aquele pessoal vestido, aquela pele branca, alva absurda. Nossa Senhora! Pois bem, eles chegaram ao Brasil, adonaram-se das nossas terras, essa é a verdade, e precisavam, então, ocupar realmente as terras, firmarem-se nas terras, para que elas não fossem invadidas, porque nós também sabemos que naquele período o Brasil era muito visitado por franceses, por holandeses, por espanhóis, tanto que o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras, parte para o Brasil e parte para a Espanha, aconteceu exatamente por isso, porque os espanhóis também eram frequentadores assíduos do nosso território. Com essa divisão, que no livro também vocês podem aprofundar um pouquinho mais, porque ela fala de tudo, diz quais eram os direitos, como é que acontecia essa doação de terra, essas capitanias hereditárias, explica-se tudo. Era aquelas que passavam de pai para filho, explica que tipo de documentos eles utilizavam para isso, enfim. Pois bem, isso tudo, quando as capitanias hereditárias começaram a existir, foi a partir de 1534, que o rei de Portugal,
naquela época era o Dom João, ele resolveu dividir essas terras brasileiras e dar para nobres portugueses. Muitas delas não vingaram, na verdade a grande maioria. E as que vingaram foram se tornando pequenas vilas e no decorrer do tempo cidades. E essas que vingaram inicialmente pelo cultivo pela exploração do pau-brasil, e com o decorrer do tempo elas perceberam que as terras tinham um grande potencial agrícola e começaram então a cultivar o açúcar, naquela época ouro branco. Então, com o decorrer do tempo, começou-se a fundar cidades. A primeira delas foi a minha querida Salvador, meu rei. Isso aconteceu em 1549. Logo em seguida, quer dizer, não tão em seguida, né? Em 1565 foi a vez de São Sebastião, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro dos dias atuais. Mas eu tenho uma coisa massa para contar para vocês, que a terceira cidade do Brasil foi a nossa querida, linda, maravilhosa, esplendorosa, espetacular João Pessoa.